Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? As nossas aulas de hoje são referentes aos módulos 15 e 16, da frente 3 aí da apostila 2, tá bom? Ela está na página 87 e vai até a página 95. A gente finaliza essa parte dos fatores que, alteram, influenciam na velocidade das reações. Então, muito importante a gente entender quais são esses fatores, porque nós temos vários fatores, tem vários fatores que alteram a velocidade da reação, só que nós temos alguns mais importantes que são cobrados nos vestibulares, e no Enem aí de vocês, tá? Então vamos lá. Primeiro nós temos a superfície de contato, ou seja, o contato que os reagentes vão ter um com o outro, Porque nós vimos lá das condições para a reação ocorrer, a afinidade entre reagentes e o contato. Então, a superfície de contato, ela interfere muito, porque quanto maior a superfície, mais rápido serão as colisões, mais rápido eu vou chegar a uma reação. Porque a gente tem que pensar, turma, que para ocorrer uma reação, eu preciso de quê? Aquelas condições de afinidade, colisões, choque bem orientado. Então, eu preciso estar em contato entre eles e isso ter colisões para quebrar as ligações das moléculas, elas se rearranjarem e formar novos produtos. Então, a superfície de contato, se eu tenho uma maior superfície de contato, eu tenho um maior contato entre os reagentes. Então, com isso, eu consigo que aquela reação ocorra mais rapidamente, tá? Então, a superfície de contato, a gente considera a substância quanto mais pulverizada, ou seja, em pó, mais próximo ao pó, com as partículas menores, maior vai ser a chance de aumentar a velocidade dessa reação, tá? Partículas já em barra, já tem a superfície de contato bem menor, então com isso demora mais a reação para ocorrer, tá? Então, olha lá, nós temos aqui um pedaço de mármore e o mármore em pó, que ele vai ocorrer muito mais rápido, tá? As substâncias no estado, em soluções, ou seja, às vezes solução aquosa, no estado aquoso, elas são mais rápidas do que as substâncias no estado sólido. Então, as soluções de substâncias iônicas ou moleculares, se eu pegar muitos dos reagentes que a gente trabalha no dia a dia, por exemplo, onde eu trabalho lá no laboratório, ele já vem em solução. Por quê? Porque a reação que eu vou manter ali, que eu vou realizar ali para analisar determinados analitos, determinados exames, ela vai ser mais rápida com o meu reagente dissolvido em água. Por isso, por quê? Porque ele dissolvido, eu aumento a superfície de contato dele, tá ok? Então vamos lá. A natureza dos reagentes também é muito importante, como nós vimos. A afinidade, então dependendo da natureza dos reagentes, eles vão ser afim, Eles vão ter afinidade, vão reagir, dependendo da natureza, não vão reagir. Nós vimos os gases nobres não reagem, são gases inertes. Já grande parte dos constituintes da nossa tabela são elementos que reagem entre si, formando ligações, O que acontece? Nós temos também um número de ligações. Então, quanto maior o número de ligações existentes em uma molécula, um composto iônico, mais difícil, mais lenta vai ser a reação. Porque até eu conseguir quebrar aquele tanto de ligação, eu vou demorar, Então, nas substâncias orgânicas, nós vimos os carbonos que formam aquelas grandes cadeias com muitas ligações covalentes, então elas normalmente são reações mais lentas. Você vê que o petróleo, Você vê para a formação do petróleo, que é a decomposição da matéria orgânica, formar aquele óleo, ao tempo que gasta. Plástico, são os polímeros que são feitos a partir de cadeias carbônicas, que demoram muito para se decompor na natureza. Então a gente percebe que substâncias orgânicas, elas, pelo número de ligações, são reações mais lentas do que as reações inorgânicas, Porque tem menor quantidade de ligações a serem quebradas, tá ok? Então o que a gente está falando aqui, lá, ó,
a natureza dos reagentes, né? As reações iônicas das substâncias que não se ligam por ligação covalente. As substâncias iônicas são mais rápidas do que, por exemplo, uma substância metálica, né? A substância, a ligação metálica é uma ligação muito forte, ela é difícil de ser quebrada, tá? Já a ligação iônica, em comparação, elas são mais rápidas, tá bom? Né, do que as ligações metálicas e do que as ligações orgânicas. Temperatura, né? Então, o que é a temperatura? A temperatura é um valor que vai medir, né, que dá a ideia da agitação, da energia cinética das partículas. Tá? Então, aquele valor que eu tenho de temperatura é porque ali eu tenho uma, né, energia mediana de agitação das partículas. Então, se a gente fala sobre choque, né, se a gente pensar, para uma reação ocorrer tem que ter o choque efetivo e essas partículas, esses reagentes têm que estar energizados, né? Que eles têm que superar aquela energia de ativação, tem que chegar até aquela energia de ativação, se energizar até chegar a uma energia de ativação para ocorrer a reação. Então, a temperatura, mesmo em reações exotérmicas, ela vai causar agitação das moléculas e a reação ocorre mais rapidamente. Né? Você vê que a gente tem geladeira em casa, por quê? Para lentificar, né, deixar mais lento a reação dos alimentos, para conservar melhor os alimentos, tá? Já quando eu quero que alguma coisa cozinhe rápido, o que eu faço lá no fogão? Eu aumento aquela chama do fogão para agitar as moléculas e com isso a reação ocorrer mais baixa. Então, em qualquer que seja a reação, seja exotérmica, né, que libera energia, ou endotérmica, melhor ainda, tá? Nós vamos ter um aumento da velocidade da reação, tá? E ainda, nós temos um gráfico aí muito interessante, né, que é a influência da temperatura na velocidade da reação. Esse gráfico aqui eu tenho no eixo das coordenadas números de moléculas e no eixo da abscissa eu tenho a energia cinética. Então, analisando esse gráfico, a curva ela representa a temperatura, o que acontece com as moléculas, né, com o número de moléculas da temperatura. Então, observando aqui, eu sei que na temperatura T1, a energia de ativação é maior. Então, quer dizer que na temperatura T1, ó, por causa do morrinho ser maior, eu tenho menor número de moléculas que vão conseguir atingir, ó, vocês verem, né, o tamanho da curva, né? Eu tenho menor número de moléculas que vão conseguir atingir a energia de ativação e assim ocorrer a reação. Já na temperatura T2, eu já tenho, ela já é mais achatada essa curva. E nós percebemos, ó, que a energia de ativação diminui, tá? Né? Você vê que o morrinho dela é menor e mesmo se ela engloba maior quantidade de moléculas. Então, a gente percebe que eu tenho maior quantidade de moléculas nessa temperatura T2, então quer dizer que a reação vai ser mais rápida. E com isso, eu já consigo verificar em qual é a temperatura maior, que no caso é a T2, né? A T2, eu vi que tem um maior número de moléculas mais agitado, então vão chegar a energia de ativação mais rapidamente e conseguir fazer, né, formar a quantidade de produtos. Óbvio, então nós temos maior quantidade de produtos formado do que a outra que tem pouquinho quantidade de produtos. Então, a reação ocorre mais rapidamente em determinado tempo, né? Na temperatura T2 do que na temperatura T1, tá? E então, já significa que a T2 é maior que a T1. Ela, né, pelo número de moléculas que eu tenho ali, pelo morrinho que é menor, a gente consegue identificar que na temperatura 2 nós temos ali uma temperatura maior que a temperatura 1. Então, prestar muita atenção nesse gráfico, tá? Porque ele é bem interessante para a gente estar entendendo, estar sabendo e identificar qual temperatura que é maior, qual que é a menor, de acordo com o número de moléculas que eu tenho ali envolvida e a energia de ativação que a gente já revisou, tá? Catalisadores, né? O que são substâncias catalisadoras? São substâncias que aumentam a velocidade da reação,
por, né, diminuir a energia de ativação. Então, isso eu tenho que guardar. Então, catalisador é uma substância que eu vou jogar na reação, que vai participar, ela até participa da reação, mas o que ela faz? Ela faz a reação ocorrer mais rapidamente, tá bom? Então, ela oferece um caminho, eu gosto de brincar que ela oferece um atalho, né? Então, eu preciso chegar até ali, né, até um determinado lugar. Se eu for por um atalho, eu chego mais rapidamente. É isso que o catalisador faz. E o catalisador, ele não interfere no ΔH, então isso é muito importante vocês guardarem, que não interfere no ΔH. Ele não interfere no rendimento, que daqui a pouco nós vamos estar revisando equilíbrio e rendimento, vai ter a ver com equilíbrio. O catalisador não altera, não aumenta a quantidade de produtos ou de reagente. Ele só vai fazer aquela reação ocorrer rapidamente, tá? E um detalhe importante no catalisador que, teoricamente, ele é regenerado por completo. Ele vai lá, ele participa, depois ele sai e é regenerado, né? A gente sabe que na prática, tem alguns catalisadores que a gente não consegue regenerá-lo. Por quê? Por causa que a gente não consegue uma reação num ambiente totalmente inerte, num ambiente totalmente não tem influência de nada. Então, nesses ambientes práticos, a gente pode observar, pode ser que o nosso catalisador ele seja consumido, ele seja contaminado, tá? Mas só que para exercícios de vestibular, de Enem, nós vamos guardar que o catalisador ele entra na reação e sai ileso, ele é regenerado totalmente, tá? E nós temos também, que não apareceu na apostila de vocês, mas é muito importante falar sobre os catalisadores negativos, ou que nós chamamos de inibidores. Quem são essas substâncias? São substâncias que vão retardar uma reação, tá? Então, elas vão retardar a velocidade de uma reação. Então, nós chamamos as substâncias de inibidores, tá ok? Né? Então, a análise gráfica, né, do catalisador, né? Olha lá, então uma substância sem catalisador eu tenho um morrinho bem maior de energia de ativação, e com o catalisador eu diminuo, olha que eu diminuí em 50 kJ, né, a energia de ativação. Então, observando assim, tá, eu tenho, né, eu sei que o catalisador ele vai diminuir essa energia de ativação, então com isso eu tenho uma reação bem mais rápida, tá ok? Concentração dos reagentes, então a mesma coisa, né? Se eu quero quanto mais choques eu tiver, mais rápido vai ocorrer minha reação. Então, se eu concentrar a minha quantidade de reagentes, se eu aumentar a quantidade de reagente, eu vou ter as partículas bem mais juntas, eu vou ter maior número de choque, então a reação vai ocorrer mais rapidamente, né? Em um menor tempo. Então, tem que o ácido diluído, né? E o ácido concentrado, a gente percebe já, né, a liberação ali de CO2, né, da reação desse ácido, tá? Então, quanto maior lá, quanto maior a concentração dos reagentes, mais rápida será a reação. Tá certo? Essa lei de Goodberg-Wade nós vamos deixar para o próximo, tá? Para a próxima aula, que já vai ser do módulo 17, tá bom? Então, turma, vocês farão para mim os exercícios da página 89, 90, 91 e também os exercícios da página 94 e 94 apenas, né? 93 e 94, tá? Turma, né? Para essas aulas, né, eu quero a apostila tá bem bacana, mas eu quero um resumo escrito, bem sucinto, tá? Dos fatores que influenciam na velocidade da reação, tá? Eu quero que vocês falem lá, coloquem cada um desses fatores, temperatura, superfície de contato, vocês podem falar temperatura, só falar como que ela aumenta, né? A superfície de contato, a concentração dos reagentes, a natureza, e especialmente eu quero que vocês escrevam para mim mesmo sobre o catalisador. Por que eu pedi sobre esses fatores? Porque é o fator que cai no Enem. Esses fatores, essas
questões são teóricas, são questões que não precisam de cálculos, então são questões consideradas, né, fáceis. Então, principalmente em relação à velocidade para o Enem, o que cai de velocidade da reação são os fatores. Especialmente eles gostam muito de falar sobre como o catalisador age ali na reação, aumentando a sua velocidade e o que ele não influencia, que ele não influencia rendimento em ΔH, tá bom? Então eu quero ver esses fatores. Pode ser um resumo sucinto, não precisa ser um resumo, né, muito todo elaborado, porque na apostila de vocês tá bem completo, mas eu quero só para ver, né, que vocês entenderam sobre como a gente vai analisar esses fatores que influenciam a velocidade da reação. Tá ok? Bons estudos, até uma próxima!